Shamayim é o nome dessa música que eu coloquei agora. Tudo é providência divina. Isso quer dizer Mina Shamayim. Não coloquei nem tradução, porque eu acho que dá para crer. Naquelas imagens que a gente viu, deu para entender um pouquinho a história, né? Está lá no nosso grupo, e eu acho muito importante, que tem muito a ver com a aula de hoje, que hoje a gente vai falar de Moshe Rabbeinu, Tzipora, Yochebed, Miriam, Levi, né? E Bátia, não podemos esquecer da Bátia também. E Tró, todo esse pessoal aí que a gente vai comentar hoje na nossa aula. Record, ok? Então, vamos lá. Bem-vindas. Deixa eu ver quem está aparecendo aqui para mim. A Elaine, a Gláucia, a Kátia, Nicole, Micaele, a Dona Ruth. Oi, muito bom tê-las aqui. Nossa penúltima aula desse módulo, dessa Yeshivá, Eshetai, que a gente fez com tanto carinho. Foi lindíssimo estar com vocês. Não vou me despedir agora, porque não é hora de despedir. Na quarta-feira. Então, vamos lá. Nós falamos sobre Adam e Havá, nós falamos sobre Abraham, Sará e Agar, nós falamos sobre Yitzhak, Rivka, nós falamos sobre Yaakov, Rahel, Leá, Zilpá e Bilhá, e hoje a gente vai falar da família de Moshe Rabbeinu e Tzipora, grandes ícones da história judaica, grandes ícones de um povo, de uma nação, e com eles a gente aprende muita coisa em relação à família, né? Vamos lá. Deixa eu só tirar esse daqui e botar aqui. Yochebed e Levi eram os pais de Moshe, né? E Yochebed, eles eram os pais, na verdade, de 3 símbolos importantíssimos do povo judeu: Aharon, Miriam e Moshe Rabbeinu, né? Por mérito da sua filha Miriam, seu pai volta para casa, quem já leu lá em Êxodos, e naquela noite é concebido Moshe Rabbeinu. Naquela noite a noite que a Yochebed tinha decidido que não ia mais trazer filhos ao mundo, e Miriam vem e reclama e fala, mas não é justo? Né? Está proibido ter meninos e meninas. Não está proibido. Então, você vai matar 2? E aí, nesse momento, Yochebed entende a mensagem maravilhosa de Miriam, e naquela noite, graças a Deus, Moshe vem aí para o mundo 9 meses depois, né? Miriam consegue transformar o decreto da escravidão em liberdade, em força, em influência feminina na construção familiar. Ela é essencial na existência e continuidade do nosso povo judeu. Miriam, uma menina de 7 anos, né? Yochebed era uma mãe dedicada, soube entender a importância do seu papel, da sua trajetória até o momento do nascimento de Moshe Rabbeinu, né? Não desistiu, venceu o medo, né? O medo da morte, da influência do mal, né? Manteve a gravidez até o fim, escondida, amamentou Moshe Rabbeinu, seu filho, até o momento que não pôde mais mantê-lo dentro de casa perto, né? Porque aí já estava correndo risco. Miriam volta novamente a aparecer nesse contexto todo, pequena, tinha um cuidado especial com seu único irmão e colocava em risco a sua própria vida para salvar o seu irmão. A missão de Miriam era direcionar um milagre chamado Moshe para a sua missão de vida, através da água. Gente, quantas vezes Moshe Rabbeinu teve que fazer, teve passagens da sua vida relacionada à água, né? Começa no seu nascimento,
dos meninos serem jogados e mortos na água. Ele é salvo pela água, então ele tem a Karata Tov, que a gente viu isso, né? Ele tem um reconhecimento pela água. Ele traz as pragas através da água, do sangue, né? Transformando a água no sangue, sem bater na água e falando, né? Depois ele abre o mar, de novo, ele abre o mar, a água de novo na vida de Moshe Rabbeinu, né? Para passar um povo inteiro que ele liberta. E depois ele, com tanta reclamação, ele bate na pedra em vez de falar na pedra para sair água, para sair vida, né? Então, são momentos muito interessantes, depois a gente se aprofunda nisso numa outra aula, da água e a vida de Moshe. E o nome de Moshe, né? Das águas você foi salvo, né? Foste salvo, né? Você foi tirado das águas, por isso Batiá deu esse nome para ele, Moshe. Das águas você foi tirado, foi salvo. Então, a água faz parte da vida de Moshe, muitas vezes ela retoma, né? Um ticuna bem interessante para a gente pensar para uma aula. Então, o filho de Batiá, que é, nesse caso, Moshe Rabbeinu, ela, filha de Faraó, outra mulher, que ao ver o bebê no cesto, sabia que era um bebê Yehudi, hebreu, porque tinha Brit Milá, né? E mesmo assim, ela salvou, teve compaixão e amor imediatamente por aquele menino, né? Essas mulheres sabiam a importância que ela tinha nesse mundo, tinha uma compaixão diferenciada. As mulheres que transformaram a história da humanidade, a história de um povo, mulheres que não temiam a rigidez das leis impostas em suas épocas, e sabemos disso, né? A família é a continuidade dessas mulheres, dessas forças encontradas dentro de cada uma de nós. Passado de geração em geração, evoluindo-nos cada vez mais em mulheres proativas, e não vendo o tempo passar. Transformaram nossos destinos nessas histórias para serem contadas e replicadas em nossas famílias. Sensacional. Sensacional. E Levi, vamos falar um pouquinho do pai, né? Pelo amor de Deus. Sem ele, não ia ter Moshe. Levi era o pai de Moshe Rabbeinu, era um homem temente a Deus, lembrando que eles estavam em escravidão, né? E não deixou levar pela idolatria da época, e principalmente do Egito, a maior potência, né? E era procurado por aqueles que, mesmo com tanta servidão, não abandonaram o Deus de Israel. E morando em Goshen, eles moravam em Goshen, o Yehudi morava em Goshen, mantiveram as tradições e o monoteísmo. Tá? Dessa casa nasce, deste homem, Moshe, Aharon e Miriam. O homem que foi tirado das águas, levado ao palácio, do seu algoz, vivendo como seu neto e sabendo de onde pertencia a sua identidade. Moshe sabia de onde ele era. Tá bom? É muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Deixa eu ver aqui. Não tem nada, tranquilo. Continuo. Isso. E aí, Moshe, nós sabemos o restante da história, né? Tem que fugir, porque ele mata um homem, tem que sair do Egito, porque é a lei do local, e ele vai embora. E Moisés, o homem que foi tirado das águas por uma mulher, não por um homem, por uma mulher. A mulher que o salvou da morte por decreto que seu pai havia feito, ela foi contra esse decreto. E ela podia ter morrido por isso. Mas ela entendeu que, naquele momento, algo foi levado até ela. E este algo era muito especial. Era Moshe, né? Moisés soube desde o começo a sua identidade.
ele conhecia a sua origem, e nem por isso se transformou na pessoa mais arrogante e desprezível que pode chegar a ser uma pessoa que vive em palácios. Ele cuidava dos seus irmãos hebreus, e isso está na Torá várias vezes. Ele tinha contato com seus pais, ele conhecia a história de sua vida. E para se tornar um líder, precisou fugir da riqueza, do aconchego, de um palácio, para nada, para um lugar deserto. O que acontece no deserto, minha gente? O que acontece no deserto? Quero ouvir um pouquinho de vocês. O que é o deserto? O que vocês acham que é o deserto? Quem já viu um deserto? Nordeste está cheio de deserto. Não precisa ir para Israel nem para o Saara para isso. Lá no Nordeste a gente tem deserto adoidado. É árido. É nada. É seco. Não tem vida. Eu posso encontrar vida? Posso encontrar. Mas o deserto te faz pensar na vida. Nada, você não tem nada para admirar. Só pó, areia, quente. E se você não tiver um cantil com água, né? Então, Moshe fugiu para o deserto. Da riqueza, não foi para a pobreza, foi para o deserto. O deserto não é pobre. O deserto é rico. Rico de calor, de quentura. Mas não tem nada lá. Eu tenho que encontrar algo lá. Que foi o que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Ele encontrou algo no deserto que mudou totalmente a visão dele de vida. Foi no deserto. E é um ensinamento maravilhoso. Que foi ali no deserto que ele encontra quem? Zipora. Não foi no palácio. Não foi numa cidade maravilhosa. Foi no deserto. Ela era pastora, uma mulher guerreira, porque ela tinha que se defender, ela tinha que saber lidar com aquele tão árido do Nordeste, da terra de Israel, do deserto, do Negev, ali, do Saara, do que This device is ready to pair. Ok. Thank you very much. Então, minha gente, Moshe não achou a sua mulher no palácio. Ele achou no deserto, na aridez, na secura. Então, Zipora não podia ser qualquer uma. Zipora não podia ser mimadinha. Não dava, não ia combinar, não ia dar certo. E ela aprendeu muito com Moshe. Muito, muito, muito. E ele com ela, obviamente, né? Ela se transformou na mulher de Moshe Rabbeinu. E ela abraçou a missão de Moshe Rabbeinu. Ela abraçou a visão que seu marido havia tido e falado com Deus. Ela não tinha obrigação nenhuma. Ela não era judia, mas ela conhecia a aridez, a secura, o deserto. E o deserto faz a gente pensar, faz a gente se aprofundar em nós mesmos. Quem tiver ou teve a oportunidade de passar alguns dias no deserto, faça. Faz uma diferença muito grande na vida. Muito grande. E a pergunta que ela fez para Moshe foi: você está pronto para a visão que você teve, para fazer o que Deus te pediu? Porque eu estou pronto para partir. E assim, esse casal espetacular que a Torá nos conta, transforma novamente a história da humanidade. E faz a diferença em toda a nossa história, como nação, como identidade, trazendo novamente monoteísmo, né?
Dois líderes que souberam utilizar a sua essência e compartilhar a sua sabedoria num dos lugares mais idólatras conhecido no mundo, o Egito. Moisés falava com Deus diretamente. E nenhuma passagem da Torá questiona a índole da sua mulher e os valores de Tzipora. Mesmo ela vindo de outra cultura. Interessante. Porque ele sabia do conhecimento da mulher dele, da existência e da importância que essa mulher tinha na vida dele, da parceria, da compaixão, da amizade, da coragem, que uniu ainda mais esse casal. Moisés e Tzipora, filha de um Cohen Medina, de Midian, um sacerdote de Midian, não era idólatra, ele conhecia Hashem, e não era Yehudi. Muito importante. Então, a gente aprende com esse casal, com essa família, na verdade, né? Que concretizou um dos maiores medos de todas as nações. Eles conseguiram vencer o maior medo, que foi o tempo. O tempo. E trouxeram de volta o povo para a tão esperada e sonhada terra de Israel. E não foi fácil, a gente sabe disso que não foi fácil. Vemos na união dessas pessoas, de Yochebed, de Miriam, de Levi, de Bátia, Moshe, Tzipora, Itró, né? A força, a fé, a coragem, a destreza, valores, ética, humildade e ação, que foram disseminados conforme a Torá nos conta, nas passagens do nosso povo. Um aprendizado que temos que levar para todas as nossas vidas, para sempre, a vida daqui e a vida de lá, e a vida ainda que se tiver que vir. Né? Quando a gente faz parte dessa escolha, da escolha de uma nação, de um movimento, como o povo judeu, é vestir a camisa, com valores, com as crenças, com respeito, com dignidade, com amor ao próximo. Estamos aqui. E foi Moshe Rabbeinu, Tzipora, Miriam, Yochebed, Levi, Batiá, que fez toda essa ação para concretizar o que nos traz hoje neste mundo, como judeus. Então, é um casal ícone da nossa cultura, da nossa religião, da nossa história como humanidade, como aprendizado de duas pessoas que se juntam para transformar, duas pessoas proativas, pessoas que querem fazer diferença. E ninguém disse que ia ter melzinho de tâmaras esperando por eles o tempo inteiro, porque não teve melzinho de tâmara. Teve pedrada, teve humilhações, teve xingamentos, teve falácias, como qualquer outro que queira transformar ou revolucionar para o bem e direcionar um povo para o seu lugar. Essa é a história da nossa Tzipora, nosso Moshe, desse casal maravilhoso. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Natália. Duas mulheres importantes e fundamentais na vida de Moshe não eram judias. A filha do faraó, sua mãe adotiva, que o salvou das águas, e sua esposa. A Torá é muito linda e significativa, sem dúvida nenhuma. É muito importante esse olhar de humanidade antes de religião. A índole do ser humano, os valores do ser humano, a ética do ser humano, isso é muito importante. E se esqueceu disso. Se coloca na frente dogmas antes de pessoa, né? Então, às vezes, é complicado. É
complicado. Trazer isso de volta, mostrar que o ser humano ele é maravilhoso e que, às vezes, não tem necessidade de tanta formalidade para se formar, para se ter parceria, para se crescer, né? E, infelizmente, não é visto assim, infelizmente. É revolucionário. Alguém falar alguma coisa sobre esse casal maravilhoso? Fora a Natália, que já falou. A Gláucia falou reflexão, é reflexão. O deserto é muito importante. Eu passei muito tempo da minha vida no deserto, quase, vamos dizer assim, acho que 1 ano. E para mim foi muito tempo, né? E 1 ano, momentos muito difíceis, como na Guerra do Golfo, por exemplo, a gente fazia treinamento no deserto. Era muito complicado. Era muito complicado. Uma menina de 17 anos, no meio de uma guerra, andar no deserto. E o deserto faz pensar, minha gente. O deserto faz pensar. Às vezes a gente precisa ir para o deserto para trazer de volta para o eixo. Hoje a gente tem, graças a Deus, natureza, né? A gente mora no Brasil e a natureza também ajuda muito a gente se reconectar com nós mesmos. Então, isso é muito importante, né? Ali eles estavam o tempo inteiro na aridez, na secura. E eles tinham algo que lhes davam alento, que era Kadosh Baruch Hu. Né? Os milagres que aconteceram aquele tempo inteiro, desde a saída, desde a vinda, da volta de Moshe para o Egito, para tirar o povo. As pessoas não acreditaram nele. Você não vai, você só piorou a nossa vida, só trouxe problema para a gente. E Tzipora estava lá apoiando, vai lá falar, vai lá se virar, vai lá resolver esse negócio aí. Ele não estava sozinho. E estava o irmão, família. A família, a gente, é muito importante. As diferenças desunem as pessoas. E elas não precisam desunir as pessoas. As diferenças, elas vêm mostrar para a gente que a gente pode ser melhor que o outro. O outro é daquele jeito? Ok, ele é daquele jeito, eu não sou daquele jeito. E eu vou respeitar o outro, e ele vai aprender a me respeitar também, porque eu respeito o outro. Isso é muito importante. E a gente esquece disso. Não podemos esquecer disso. Deserto é um lugar de aprendizado mesmo, Kátia. Exatamente, Kátia. É um lugar de aprendizado. E a gente está o tempo inteiro aprendendo. Às vezes, a gente tem um deserto aqui dentro, ou aqui dentro, né? A gente pode chamar um deserto aí de depressão, um deserto de solidão, né? E isso também é uma coisa que precisa ser trazida à tona, né? Às vezes as pessoas se perdem e voltar para esse lugar, às vezes necessita sim de auxílio, de várias outras uma ajuda externa mesmo para poder se encontrar de novo. Isso não é vergonha. Moshe também precisou se encontrar. Moshe precisou se encontrar. Da riqueza para o deserto. Imagina. Imagina, minha gente. Né? O deserto pode ser a nossa vida também. A gente pode trazer para a nossa vida. Não me encontro, não consigo fazer nada, não sai nada do lugar, estou sempre estagnada, estou sempre com problema, estou sempre... E às vezes eu tenho que respirar, e eu preciso sair. E aí eu preciso sair desse lugar. Eu preciso entender que eu preciso sair. E não é ruim sair desse lugar. É importante sair desse lugar para poder se encontrar. E não é vergonha. Gente, vergonha é roubar, matar. Isso é vergonha. Não está bem, não é vergonha. Tem que se cuidar, tem que se olhar, tem que trazer para si, igual Moshe trouxe para si, igual Tzipora trouxe para si. A gente aprende nas passagens quando falaram tão mal de Tzipora porque ela era negra, Cushit, e a própria família falou. Onde tinha mais apego, tinha problema também.
Isso que eu estou falando para vocês. Onde tem problema, a família até é problema. Eu ouço muitas vezes a pessoa falando, família é bom, sabe aonde? Porta-retrato. Que linda essa família. Porta-retrato. Linda. Foto de família. Álbum de família. Vai juntar todo mundo. Um pensa assim, outro pensa assado, outro à esquerda, outro à direita, outro atrás, não vive sem isso. Acabou. A harmonia acabou, o jantar, o almoço, o que for. Então, a gente tem que entender que o diferente pode agregar. E também, quando a gente sabe que que pessoas, né, como no caso aqui de Moshe, que precisou ir para o deserto, para o nada, para se encontrar, tem pessoas que precisam ir para o deserto para se encontrar. E ficar sozinho alguns dias, algumas vezes, não é problema nenhum. E Moshe ensina isso para a gente. Eu estou falando da parte mais superficial da passagem de Moshe. Passei por alguns e me fortaleceu. Me trouxe para mais perto de Hashem. A única coisa a fazer é confiar, porque você não tem o que fazer. É confiar e fazer. É isso que é importante. Moshe fez algo e teve que sair desse lugar que ele fez. Entendam isso. Não é ele fugiu de lá porque ele estava a fim de fugir de casa e ele se revoltou com a riqueza, não quero nada disso. Não! Ele matou um homem. Ele matou um homem. E ele foi para o deserto. Ele fugiu para o deserto. Ele não se escondeu na casa da mãe, do pai, da avó, da tia. Ele foi pensar, ele foi ver o que vai fazer agora da vida. Ele matou uma pessoa. Mas ele entendeu que o que ele fez foi um erro, foi. Mas ele precisou fazer aquilo para poder se encontrar. Está errado, às vezes tem situações que a gente se coloca na vida de justiça, porque Moshe fez ali justiça, né? Ele fez com as mãos a justiça. Né? Ele não era uma intenção dele matar o cara, a intenção dele era tirar o cara de lá, mas acabou matando. E ele podia não falar nada. E a gente vê isso na história. Ele podia ficar em silêncio e voltar para o palácio. Mas não, ele não é aguentar guardar isso dentro do coração dele, porque ele era Moshe. E ele estava sendo preparado para algo maior, muito maior. Então, passagens das nossas vidas, que às vezes a gente não entende, sai para o deserto, mas reaja, não fica ali. Reaja, procura ajuda, vai ao médico, né? Esperar cair do céu. Não cai do céu, não cai. A gente tem que fazer por nós. E esse casal e essa família se uniu e o tempo inteiro estava em sobrevivência. Eles não estavam vivendo a vida tudo bem. Não. Ela estava proibido de ter relação para ter filhos. Teve relação, teve Moshe, nasceu menino, que era proibido ter menino. Então, o tempo inteiro você pode ver o conflito que existia dentro dessa família. Esconder essa criança para que não seja morta, assassinada. Então, a gente tem que ver esse contexto inteiro. E ele foge para o deserto. Depois de passar por tanta coisa, sobreviveu o tempo inteiro, sobreviveu na água, num cesto de vime. E virou o que virou Moshe Rabbeinu. Então, ele é exemplo de que quando a gente vai para o deserto, é para se encontrar, é para reagir, e não é para ficar lá, nesse deserto. Entendeu? Essa é a diferença. Exatamente, Janai. Deserto, lugar de solicitude e autoconhecimento. Ajuda muito. Mas tem que reagir. Não é ficar o tempo inteiro só lamentações e lamúrias e mágoas. Não, reage. Ok, vamos para... O que eu faço agora? Virou pastor. Ele virou pastor. Do príncipe para o pastor. O que o pastor faz? Cuida das ovelhas. Contempla a natureza. Ele aprendeu a contemplar.
Na aridez, ele contemplou. Na secura, ele contemplou. E não é fácil contemplar. A gente não tem tempo mais para contemplar. Está muito ocupado. Muito ocupado. 15 minutos da sua vida contemple igual Moshe contemplou. Vale a pena. Sai para o deserto. Olha para o céu. Deem para vocês o que Moshe deu para ele, que Tzipora o ajudou a ter. O ajudou a ter e a fazer. Entendeu? Essa é uma família sensacional, exemplo. E não era uma família, como eu disse aqui, só tinha maravilha na família. Não, a família que sobreviveu à maior violência, a de não deixar existir por ser judeu. E ainda a gente tem isso hoje, na nossa época. Então, continua. O que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer muita coisa, mas muita coisa. Contemplemos e mudemos. Beleza? Então, minhas queridas maravilhosas, Rebequinha, que dormiu, queria ouvir sua voz. Muito bom ter vocês aqui, Dona Ruth, a Kátia, a Rebequinha, a Hanna, a Adriana. Onde a senhora está? A Micaele, a Glaucia, a Natália, a Elaine, a Nicole. Contemplem no deserto, na natureza, onde for, e reajam. Esse é o ensinamento desse casal maravilhoso, Tzipora, Moshe Rabbeinu. Ok? Alguém quer falar mais uma coisa? Tem mais 2 minutos. Não? Eu queria saber onde a senhora está. Eu estou fugida. Estou vendo. Eu estou no deserto, no meu deserto. Muito Por bem. alguns dias. Depois eu volto para a civilização. Elaine quer falar, Elaine? Fale, fale. Deixa eu ver se vai dar tempo, mas eu vou... Tem 2 minutinhos. Né? Não, assim, de tudo que a Rabonite falou sobre os casais, né, da Torá, e aí uma coisa que me irrita muito é quando as pessoas falam a tradição judaica cristã, quando fala que as mulheres, né, lá da tradição judaica antiga, eram todas submissas, e eram tratadas como se fosse tapete dos maridos, né? E quando a gente vai você percebe que a mulher, ela tem um protagonismo tão grande, tão importante na vida do homem, né? Muito, muito mulheres importante. fortes né? E que tiveram toda essa participação na vida do homem. A também... história quer fazer a gente acreditar, a história quer fazer a gente acreditar que sempre estivemos embaixo. Isso. Não é verdade, não é verdade. Nós estivemos sempre ao lado. Sim, ao lado do marido. Às vezes, até na frente. Isso. Às vezes, até na frente. Né? A gente tem a profetisa Tamar, então, que é sensacional a história. A gente tem mulheres assim sensacionais, que nos ensinam muito e sempre estavam ligadas aos acontecimentos da vida, elas não estavam alheias, elas não estavam na tenda cozinhando o tempo inteiro. Elas estavam fazendo a história, né? Fazendo história. Nós todas, cada uma de nós aqui podemos fazer muita história, mas muita história. Ok? Isso. Um grande beijo para vocês. Bezrat Hashem, quarta-feira a gente se vê. Muito obrigada por estarem aqui. Hoje eu tive um presentão de Hashem, que foi ver o arco-íris. Ah, que delícia que foi ver o arco-íris. Foi lindo, pude fazer a brahada arco-íris. Um grande beijo para todas. Já já eu subo a aula. E sejamos Tzipora, Moshe,